Capítulo 584. Depois de abaixar o apito de cobre, Klein já havia ativado sua visão espiritual. Ele viu ossos brancos ilusórios sendo fracamente levantados do chão enquanto formavam lentamente uma figura gigantesca. Se as cenas passadas eram como uma fonte em um cenário de fantasia, então era mais como o fluxo de uma torneira invertida comum. Os cantos da boca de Klein se moviam indiscernivelmente enquanto ele fingia não ter notado nada de errado. Depois de alguns segundos, o esqueleto mensageiro finalmente tomou forma. Seu corpo de quase 4 metros rasgou o teto mais uma vez enquanto as chamas negras em suas órbitas oculares queimavam silenciosamente. Klein dobrou a carta que havia terminado de escrever e jogou-a. Ele descreveu em detalhes o magnata Jimmy Necker na carta. Mencionou as conexões entre as crônicas da morte encontradas no mausoléu do Império Balan do continente sul, bem como a conexão que o item tinha com o contra-almirante Furacão Quilangos e a contra-almirante da Peste Tracy. Também mencionou como conseguiu entrar furtivamente e, embora seu assassinato tenha falhado, deixou para trás algo que poderia ser usado para determinar a localização da Morte Negra. Claro, não entrou em detalhes como entrou furtivamente. Ele apenas relatou aproximadamente as técnicas e o estilo de combate da contra-almirante da Peste Tracy. Depois que o mensageiro pegou a carta com um golpe que poderia fazer um humano adulto voar, Klein tossiu e pigarreou. Eu já tenho um mensageiro. As chamas negras nas órbitas do mensageiro esqueleto tremeluziram claramente antes que seu corpo desmoronasse como uma cachoeira antes de perfurar o chão. Você não precisa mais ter medo de se tornar meu mensageiro, certo? Eu sou tão detestável para sua espécie? Sim, esses mensageiros do submundo provavelmente não suportariam deixar o Sr. Azik. Afinal, esse é um descendente direto da morte. Pode até não haver nenhum incidente na sucessão. Você quer se aproximar de alguém poderoso. Entendo. Klein estava prestes a fazer as malas e sair quando seu nariz coçou de repente e espirrou. Achou. Cofe. O muco fluiu enquanto ele tossia. Sua testa lenta, mas decisivamente, começou a queimar com calor. Oh não! A doença da contra-almirante da peste ainda persiste em meu corpo. E enfrentei um vento frio de 10 graus Celsius para voltar a Bayan. Como resultado, eu realmente fiquei doente. Klein usou um lenço de papel de qualidade inferior para limpar seu muco, pensando se deveria se convocar e agir usando um estado de corpo espiritual, para que seu corpo físico pudesse se curar sozinho. Após séria consideração, acreditou que isso era impossível. Primeiramente, sua condição física afetaria claramente a condição de seu corpo espiritual. Os dois estavam intimamente relacionados de alguma maneira mágica. Em segundo lugar, se ele ignorasse, sua condição física pioraria definitivamente. Estou ficando um pouco tonto por causa da febre. Klein tocou a testa e se preparou para retornar à pousada do Vento Azul para se encontrar com Danites. Então, teve que considerar se deveria ir a um hospital ou clínica para comprar algum remédio. Reticências. Na casa dos Berg, na Cidade de Prata. Derek finalmente obteve a fruta da árvore do pacto do espírito radiante da Madame Eremita, e ele preparou com sucesso a poção do sumo sacerdote do sol. Era de cor dourada e tinha uma temperatura escaldante. Quando Derek bebeu, sentiu uma sensação de queimação na garganta. Seus olhos brilharam de repente à medida que ficavam mais brilhantes, como se houvesse 2 sóis em miniatura escondidos neles. Seu corpo irradiava ondas concêntricas de luz pura enquanto sua pele exposta se projetava para formar padrões pretos visíveis a olho nu. Ao mesmo tempo, os pelos de seu corpo ficaram mais longos, como se estivessem se transformando em penas que giravam em chamas douradas.
Derek sabia que haveria mudanças semelhantes ao consumir uma poção de sequência 7. Ele não entrou em pânico nem ficou nervoso. Cerrou os dentes e recordou repetidamente a dor de ter matado pessoalmente seus pais e a esperança que surgiu do fundo de seu coração depois de conhecer o Senhor Louco. Apesar de estar à beira de perder o controle, ele conseguiu perseverar. Depois de um tempo, tudo de anormal nele voltou ao normal. No entanto, o ar que ele exalou estava misturado com o calor do sol. Sentiu que seu corpo havia se tornado mais forte novamente e ele tinha uma resistência considerável contra doenças e ambientes traiçoeiros. Contudo, esse não era o ponto principal. Derek gostou dos diversos conhecimentos que surgiram em sua mente. Eles incluíam fogo da luz, imunidade ao horror, juramento sagrado, corte de purificação, halo do sol, convocação da luz sagrada, criação de água sagrada, etc. Derek andava de um lado para o outro encantado ao sentir que os feitiços relacionados ao sol que ele possuía eram muito adequados para ele lidar com os monstros malignos que se escondiam no escuro. Ele não escondeu a notícia e imediatamente correu para as Torres Gêmeas e registrou a informação de seu avanço. Dessa forma, após uma inspeção preliminar, teria as qualificações para comandar uma pequena equipe de patrulhamento como capitão. Ele poderia entrar em contato com mais informações da Cidade de Prata. Isso inclui o método para remover a corrupção mental de uma característica de Beyonder, que o Senhor Mundo deseja. Enquanto Derek respondia às várias perguntas do funcionário do registro, não pôde deixar de lembrar a promessa de que não tinha sido capaz de cumprir todo esse tempo. Dever algo aos outros muitas vezes o deixava inquieto e desconfortável. E agora, finalmente podia ver a luz que poderia restaurar sua calma. Reticências. No bar Folha de Amires, o língua de cobra Mitor King segurava uma taça de vinho tinto. Ele sentou-se em frente ao idoso homem forte Ozil, cruzou a perna direita e perguntou vagarosamente: "Você descobriu alguma coisa específica?" Ele havia sido instruído por sua capitã, a contra-almirante da peste Tracy, a retornar a Baian e investigar a falsa Helene. Para isso, encontrou Ozil, que havia originalmente emitido a missão. Ele não poderia procurar diretamente a resistência, porque havia uma pequena chance de que eles estivessem cooperando com a falsa Helene. Questioná-los pessoalmente não era diferente de levar sua cabeça diretamente ao gabinete do governador-geral em troca da recompensa generosa. Ozil puxou uma cadeira e sentou-se. Eles não esconderam nada, mas não tenho certeza se estão falando a verdade ou não. Como você sabe, prefiro usar os punhos em vez do cérebro. Eles disseram que Helene foi trazida por Blazing Danites. Ele representava a contra-almirante Iceberg e esperava estabelecer uma relação de cooperação com a resistência. Eles queriam fornecer uma certa ajuda e Helene foi uma forma de expressar sua boa vontade. Blazing Danites? Contra-almirante Iceberg, Mitor ruminou sobre os dois nomes enquanto sua expressão lentamente se tornava solene. Ele recostou-se na cadeira enquanto franzia as sobrancelhas pouco a pouco. Como um dos ex-capitães do contra-almirante Hurricane, ele era agora o terceiro imediato da nau capitânia da contra-almirante da peste. Ele conhecia bem os outros almirantes piratas e sabia que a contra-almirante Iceberg era poderosa e tinha uma coleção rica. Com apenas um navio e alguns subordinados, ela conseguiu resistir aos outros almirantes piratas. Em termos de força, ela era um pouco mais forte que dois de seus chefes. Mais pertinentemente, a contra-almirante Iceberg raramente se envolvia no conflito entre piratas. Ela buscou informações e explorou o desconhecido em busca de tesouros. Ela era mais uma aventureira do que uma pirata. Por que ela de repente iria querer assassinar a capitã?
Isso não combina com sua personalidade. Ela já sofreu um revés por causa dos rumores do almirante de sangue. Ela deveria estar se concentrando em se vingar dele. Mitor tomou um gole de vinho tinto enquanto esfregava a testa com a outra mão. Ele temporariamente parou de pensar na contra-almirante Iceberg e concentrou sua atenção em Blazing Danites. Como ele lembrou cuidadosamente, suas pupilas encolheram de repente. Ele descobriu que havia alguns problemas recentes em relação ao quarto contramestre do sonho dourado que ele conhecia. Ele preparou uma armadilha e matou Steel Mavet, Hendry e Calm Squall. Sua recompensa foi aumentada para 4.200 libras e, em um curto período de tempo, ele se envolveu em algum assunto, fazendo com que sua recompensa aumentasse novamente, chegando a 5.500 libras. Isso já excedeu minha recompensa. Mitor pensou consigo mesmo silenciosamente enquanto a figura de Blazing Danites emergia diante dele. Ele o achou misterioso e assustador. Ele avançou, ou recebeu grandes benefícios por causa de alguma coisa. Mitor se inclinou para a frente e largou a taça. Ele sussurrou seriamente: originalmente tratei seu aumento de recompensa como uma piada. Mas a realidade me informou que Blazing Danites é um grande pirata digno de uma recompensa de 5.500 libras. Mitor ergueu os olhos e disse ao homem forte Ozil: ajude-me a procurar informações sobre Blazing. As recentes reticências. Na luxuosa suíte da pousada do Vento Azul. Quando Danites abriu a porta e viu German Sparrow, olhou ao redor com cautela antes de abrir caminho. Como foi? A caça foi bem sucedida? Ele perguntou entusiasmado e curioso depois de fechar a porta. A contra-almirante da peste é uma beldade famosa. Quando a vi, ela era ainda mais charmosa do que eu imaginava. Que pena se ela simplesmente morresse assim. Ela deveria ficar presa para sempre sem liberdade condicional. Puff! Como ela pode ser mais bonita que a capitã? Aquelas com a aparência dela são muitas no Teatro Vermelho. Pensamentos contraditórios passaram pela cabeça de Danites. Klein cerrou o punho e levou-o à boca antes de tossir violentamente. Depois de se acalmar, ele respondeu friamente: quase. Que pena, Danites suspirou. Mas no fundo ele estava pensando: esse louco, German Sparrow, é muito forte. Ele se infiltrou na Morte Negra para assassinar a contra-almirante da peste, mas não teve sucesso. Mesmo tendo falhado, retornou com sucesso quase sem nenhum ferimento. Era preciso saber que a razão pela qual todo almirante pirata era famoso nos 5 mares, perdendo apenas para os 4 reis, não era apenas porque eles próprios eram fortes, foi também porque representavam uma tripulação, uma força a ser reconhecida. Eles tinham muitos Beyonders sob seu comando. Ser capaz de escapar da Morte Negra após um assassinato fracassado indicava que German Sparrow não era de forma alguma mais fraco do que qualquer almirante pirata. A fome rastejante é realmente tão poderosa? Não, mesmo se eu estivesse no lugar dele e tivesse a fome rastejante, não seria capaz de ir tão longe. Danites estava cada vez mais convencido de que sua escolha de não resistir durante seu primeiro encontro com German Sparrow foi extremamente sábia. Klein tossiu 2 vezes novamente e se preparou para instruir Danites a comprar alguns remédios para ele no hospital. Ele então lembrou que a causa de sua doença era complicada. O medicamento fornecido a ele sem um exame cuidadoso de um médico pode não ser eficaz. Até mesmo os muitos medicamentos que o imperador Roselle havia inventado anteriormente eram os mesmos. Se não fosse porque é impossível usar a névoa cinza para estabelecer um sistema de tratamento remoto, eu realmente gostaria de poder consultar Ellen White para me preparar um remédio.
Klein foi ao banheiro para se lavar e vestir suas roupas originais e queimar as roupas que obteve do pescador. Ao vê-lo sair, Danites se aproximou com um saco de papel e disse de maneira bajuladora: "Estas são as 700 libras que eles deram." Neste momento, ele e Klein ouviram alguém bater na porta. Era o capitão Eland. Quando o capitão entrou apressado na sala, ele lançou um olhar profundo para German Sparrow e suprimiu a voz. "Planejei retornar ao Porto Pritis, mas recebi uma informação. Algo enorme parecia ter acontecido no Porto Banse. Ponto.